Fala, meu amigo trader, minha amiga trader, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Vamos bater um papo hoje aqui. Você sente, né, no peito toda vez que você toma um stop, loss, ou pior, né, você se coloca em uma situação em que nem consegue aceitar mesmo sabendo que elas fazem parte do. É aquela velha frase que a gente escuta volta e meia, né? Perdas fazem trade. Parece simples, vamos ser sinceros aqui uns com os outros. Quando a grana sai da conta, quando a gente vê aquele valor na boleta, não tem frase pronta que conforme o cidadão, a cidadã. A boa notícia é que, assim, aceitar as perdas, elas não exige força de vontade sobrenatural, nem sangue frio de um monge tibetano, fica ali zen. O problema não é emocional, é estratégia. E eu posso te mostrar isso, como sempre, né? Fazer aquela analogia que já faz parte padrão aqui do nosso podcast, levá-los a uma mesa de... Sim, trading e poker tem muito mais em comum do que você imagina. Compartilhe no Instagram uma postagem que tem um livro que chama Pensar em faz muita correlação, jogo comportamental, disciplina da tech, enfim. Imagina aí que você tá jogando poker, mesmo que seja um jogador aí experiente, técnico, extremamente disciplinado. Vou falar pra vocês, eu falo bastante assim de poker e dessa leitura, mas eu não sei jogar não, viu, galera? Eu faço essa analogia, porque leio muito a respeito do poker, vejo correlação comportamental, esse pensamento probabilístico diante, né, do trading. Faço essa correlação com base nos... Talvez, quem saiba, um dia eu venha a aprender a jogar poker, porque me parece ser bem interessante com base em tudo que eu leio. E, principalmente, ensinamentos que dá para depreender do poker, trazendo para a analogia de trader, né? Então, vamos lá. O que significa, de fato, esse jogador, né, experiente, técnico, inclinado, mas que, do nada, começa ali a entrar numa sequência ruim, de mãos em sequência, durante um período ali a coisa começa a desandar. O que isso significa na prática? E aí sabe o que significa ali na pouco? Não significa nada. Sim, perder algumas mãos não quer dizer que não necessariamente. Muitas vezes o jogador ali faz tudo certo, mas um ou outro jogador teve mais. Ou o jogo virou ali no último instante. Tudo isso faz parte do jogo, pouco, portes de alta performance, né? E no trading é a mesma coisa, exatamente igual. Você pode ali seguir seu plano, esperar ali dar o seu padrão, modelo de entrada, tinha um cálculo risco direitinho e ainda assim perder, tomar um loss. Por quê, gente? Porque o trading, assim como no poker, não tem nada a ver com você acertar sempre. Todo mundo precisa colocar isso. Obviamente que a gente quer acertar o máximo possível, ter a melhor performance possível, mas não adianta, você não vai ganhar. Então é importante que a gente pensar no jogo de longo prazo, deixando que a probabilidade trabalhar a seu favor. Então, se você tem um modelo dado, sabe que no longo prazo a probabilidade vai trabalhar e vai fazer ele te pague seu modelo. E aí elimina aquele erro que normalmente tem de ficar olhando ali no chat, tá no ruim que nada funciona, sabe por quê? Porque não tem operacional validado, estatisticamente não está comprovado. Então, sabe aquela ideia? Tem que aprender, ter cuidado com isso aí, viu? Muito cuidado. Eu concordo que as perdas elas tendem a ensinar, as pancadas aprenda, né? A vida ensina muito, mas porque eu diria que essa mentalidade ela pode te colocar numa espécie de armadilha, somente quando a gente fala, porque você vai começar a querer achar um porquê, um motivo para todas as perdas que você tiver. E muitas vezes isso faz com que você acredite que a perda é consequência de um erro seu. Vocês devem saber do aleatório algoritmo que há no mercado financeiro. Você não vai conseguir, você não vai ler tudo e acertar tudo. Tem coisas que saltam aos seus olhos. E às vezes essa crença de isso não era para ter feito aquilo, eu tenho que aprender de qualquer forma com essa perda, ela coloca em si um peso que faz com que ela questione todo o modelo operacional, trade system. Por quê? Porque muitas vezes ela acha que cometeu um erro. Isso significa que a pessoa não erra? Não, claro que é. Isso significa que a pessoa não tem que rever o seu modelo de entrada, o seu trade system? Não significa. Tem que rever, reler, acompanhar, entender, como eu sempre falo do plano de trade. Só que você precisa entender, não é um loss, não é um período curto, tá tomando stop, que vai fazer com que o seu jogo ele seja descaracterizado, né? Deixar de mão aquilo, porque tudo mudou, é um novo, eu não tenho como operar, meu modelo operacional não funciona mais, para com isso. E é essa analogia que a gente faz com um jogador de poker que perde uma mão, às vezes aquela mão tava legal, não tinha como estar com uma mão melhor e acabou por perder. E aí, por causa disso, acha que aquela mão que outrora era boa, que agora já não funciona. Usaram essa jogada, perdi um jogo. Então, no mercado financeiro, às vezes, eu vejo muita gente, caramba, vendo uma sequência boa, tá operando bem. Aí, pega uma sequência ruim e depois dessa sequência ruim, tudo desanda. Por que tudo desandou? A pessoa para de acreditar naquele modelo operacional que vinha por causa de um período, que às vezes é um período curto, viu, gente? Semana, toma alguns losses ali numa semana e acha que nada mais funciona, porque fica com o mental abalado. Então, você fala, caramba, é sério essa jogada não funciona mais? É sério esse tipo de entrada
dizanda não vai mais me trazer resultado. Na verdade, se você pensar, não probabilisticamente, né? Pensar com base em prazo, às vezes uma sequência como essa faz com que você desacredite. E aí é pular ali no pouco mais. Aquele modelo de entrada que te entregou tanto resultado, que fez com que você fizesse tanta grana no mercado, agora já acha que não vale mais. E é isso que faz com que comece a desandar. Porque aí desanda, entre aspas, o seu mutrado, o seu operacional, desanda o seu gerenciamento de risco, desanda o seu comportamento, por consequente, desanda o resultado. Porque você deixou de acreditar em algo que te trazia confiança, em algo que te entregava resultado. Por isso eu sempre perder faz parte, inclusive, do lucro. Inclusive dos resultados. Então vamos ser prático, né? Se você ali tem um sistema com expectativa probabilisticamente tende a te pagar com base teste, sempre pago, é positivo, ganha mais do que perde no longo prazo, precisa aceitar perdas, precisa aceitar que em um período ruim ele pode vir a acontecer parte do pacote. Não dá para você dizer, ele aceita o meu sistema, mas quando começa a perder, e eu vejo isso muito recorrente, me segue bem, estava operando, aí agora não funciona mais, aí começa a procurar, né, a receita do bolo, a fórmula mágica. Um exemplo, a galera que opera era no modelo de entrada, depois o unicórnio, tava dando super certo, agora uns stops aqui, uma semana ruim, aí o que que faz? Procurar um outro modelo, agora tô operando aqui só TE, e aí nessa fica pulando de galho em galho, pula de galho em galho, não fica bom num modelo específico. Quando aquele modelo tá pagando, tá mais nele. Porque você não soube aceitar um período ruim, colocou em jogo aquilo que você tinha estatisticamente, probabilisticamente comprovado, traria resultado, só que um curto prazo bagunçou completamente o seu trade system, né, o seu sistema. Então, vamos direto ao ponto, né? Se você ainda não consegue aceitar essas perdas, seu modelo operacional pode vir a apresentar num prazo, num médio prazo, saiba que o problema não é da perda em si. O problema é que, no fundo, você ainda não confia no seu sistema. Eu sempre vou bater na tecla. Precisa confiar no que você está executando, senão não tem comportamento que dê conta, não tem gerenciamento que dê conta. Tudo isso vai cair por terra quando uma sequência ruim aparecer. Então, não tem confiança que venha de vídeo no YouTube, ou muito menos de backtest automático. Ela vai vir a experiência da repetição consistente e consciente daquilo que você vem executando, você já estudou e sabe que funciona. Então vamos lá, né? Você precisa ter visto, você precisa ver com os próprios olhos, você precisa ir para o gráfico, testar e validar, não adianta ninguém falar, não adianta Varley falar, olha, não, você tem que ir estudar. Outro dia, alunos tinha apresentado ação diferente, possível leitura de conteúdo, coloquei uma aula densa na plataforma, e aí na comunidade um bocado de gente perguntando, querendo já aplicar aquela leitura sem antes ter assistido a aula. Eu chamei a atenção, não adianta, gente, não tem atalho, o seu comportamento não vai validar a estratégia, não vai sentir confiança lá, estudar, aprender e colocar em prática com os próprios olhos. Até que chegue nesse ponto, você precisa confiar naquilo que você está executando. Então, não tem como chegar lá se você ficar só no que alguém te falou, no que você ouviu falar, entendeu? Então, é nesse ponto que o jogo começa a mudar, entendeu? Parar, querer atalhos ou de achar prazo, vai representar a performance como trader. Tem que parar de achar que uma sequência ruim invalida com o seu modelo. Tem que parar de pensar como um amador. Essa é a grande verdade. Então aqui vai, né, o que eu sugiro que faça de hoje para mudar essa, trazer aqui a prática. Então a primeira coisa, eu sugiro que você reveja o modelo operacional, colocando em prática com bastante seriedade, né? E faça ter uma vantagem clara, eu estou conseguindo entender, conseguindo olhar para o gráfico e ler com precisão o que meu modelo pede. Então, assim, já testou isso numa amostra grande, interessante, você está colocando isso em prática? Não, volta, trabalha nisso, primeiro passo. Outra coisa que eu sempre vou falar também, comece a registrar suas operações e suas emoções também fazem parte desse jogo. Não adianta, isso vai te mostrar limitado. Se depois de uma sequência de perda você começa a operar mal, isso ali tem que estar descrito, identificar de forma precisa e objetiva. A estatística vai te falar da sua performance lá, não apenas do seu modelo de trading, mas vai falar também de você. E outra coisa importante, você encarar, né, sua operação não apenas como um trade, não apenas como um dia, não apenas como uma semana, de um longo período. Teve uma semana ruim, essa semana não necessariamente ela vai estragar a forma do seu resultado como um trader profissional, a não ser que você permita. Então, repita ali mentalmente, né? Essa operação ela não precisa ser vencedora. Meu sistema ganha no longo prazo, meu sistema é estatisticamente comprovado. Repita isso mentalmente para você ir internalizando. Obviamente, você vai repetir isso mentalmente do momento que você já fez seus estudos, né? Não adianta pegar Varley apresentou um modelo operacional, testar batendo com a cara na parede. Por quê? Porque você confia só porque testar, validar e ver, guarde essa informação, ver próprios olhos. Então, pare também de ficar buscando, né? Eu tenho que ter uma lição em cada stop que eu tomo. Às vezes, a operação só tinha que te stopar mesmo. Te tirou e capturou uma liquidez e foi embora. Isso significa que você não precisa entender porque você tomou stop, analisar, fazer análise das operações, ganha e perde. Só que o que eu quero dizer é que você precisa parar de se martirizar pelos stops que você toma. Às vezes aquilo só tinha que acontecer e pronto. Dentro do mercado financeiro é assim, dentro de um jogo é assim. Você não vai ganhar sempre o máximo possível faz com que a sua estratégia se pague no longo prazo, né? Até você ficar muito bom, até ganhar muito mais que perder, leva um tempo. Mas entender que estatisticamente seu modelo, seu trade, seu modelo operacional é validado. Então,
aceite, exige um espaço ali para perder. Vai ganhar, obviamente se você tiver uma leitura e um dado, mas uma hora você vai perder, até que pode chegar o momento de perder, mas uma hora você volta a ganhar. Desde que você analise no longo prazo. Um sistema de fato lucrativo respira. Então, se você ficar o tempo todo mudando, pulando de galho em galho, você vai asfixiar algo que tende a te pagar. Deixa o sistema respirar, deixa o mercado respirar, parte do jogo, você entender o jogo encarando. Então, vamos fechar aqui esse episódio de hoje, deixar ali aquele lembrete, né? Aceitar as perdas não é nem deve ser uma questão, é uma questão de perspectiva, você entende que elas fazem parte do processo. Se você tiver um operacional validado, testado, longo prazo, amigo, o dinheiro vai para o seu. Então, se você joga para ganhar todas as mãos, pode vir as trás. Você analisa base na performance de outros traders, né? Muito também. Quer operar igual a jornada é longa, tem que pegar um seu modelo, validar esse modelo e com base entender que no longo prazo ele se paga. Períodos ruins podem vir ruins, semanas, vir, mas no longo prazo você sabe que a conta vai fechar, vai terminar o motivo e é assim que o trader profissional trabalha. Não adianta querer ganhar todas, não adianta querer operar igual fulano, não adianta. Seja a vitória real, ela não está ela não está naquele único trade, mas no jeito que você encara suas operações vai se pagando. Então, a gente se vê aí no próximo episódio e até chegar lá, né? Siga seu plano, aceite as perdas e como disciplina nos trades. Tamo junto e vamos pra cima.